Buenos, meus alunos, nesse vídeo nós vamos ver como fatorar um polinômio. Então, antes de mais nada, eu vou falar para vocês o que quer dizer fatorar um polinômio, né? Então, se eu tenho um polinômio, então se p de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado menos x mais 2, então fatorar esse polinômio significa escrever esse polinômio aqui como o produto de polinômios de menor grau. Então, para esse polinômio aqui, eu posso reescrever ele como sendo o produto de x menos 1, x mais 1 e x menos 2. Então, isso daqui, né, reescrever esse polinômio nesse formato aqui, quer dizer fatorar o polinômio. E aí, cada um desses termos aqui, né, x menos 1, x mais 1 e x menos 2, eles vão ser, então, chamados de os fatores, né, desse meu polinômio aqui. Então, fatorar polinômio é isso, né? É pegar um polinômio e escrever ele como produto de polinômios de menor grau. E quando a gente consegue escrever ele, né, completamente como um produto de fatores de grau 1, né, que é como a gente tem aqui, a gente vai dizer então que essa é uma fatoração completa desse polinômio. Então, esse problema de fatorar polinômios, né, de reescrever um polinômio nesse formato aqui, como um produto de fatores, a gente encontra ele em diversos lugares na matemática, tá? Então, especialmente no ensino superior, a gente vai ver esse problema quando a gente estudar cálculo 1 e cálculo 2, né? Por exemplo, na análise de gráficos de uma função. Então, se eu tenho um polinômio, né? Por exemplo, esse polinômio aqui, eu quero estudar como é que é o gráfico desse polinômio, tá? Eu vou precisar, então, estudar o sinal dele, né? Calcular a derivada, calcular o sinal da derivada, e isso fica muito mais fácil se a gente consegue fatorar esse polinômio. Tá? Outro lugar que a gente encontra isso, né, de fatorar polinômio, é quando a gente calcula integrais, né, mais especificamente nas frações parciais, né, que eu tenho que encontrar as raízes do polinômio, e também em equações diferenciais, né, por exemplo, em equações autônomas. Tá? Para estudar equações autônomas, eu preciso então encontrar as raízes, né, que vão ser os pontos de equilíbrio daquela equação, e de novo eu preciso então encontrar a fatoração desse polinômio. Se eu tenho uma equação de ordem n, né, com coeficientes constantes, né, uma equação linear com coeficientes constantes, eu vou montar a equação característica e encontrar as raízes da equação característica é justamente fatorar o polinômio, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, esses números aqui eles estão relacionados com as raízes desse polinômio. Então, eu acabei de falar em raiz, né? Então, vamos ver o que é uma raiz do polinômio. Então, a raiz de um polinômio p de x, isso daqui vai ser um número, para o qual a gente tem p, vai ser um número, então eu vou chamar aqui de alfa, tá? Vai ser um número alfa, então, para o qual a gente tem que p de alfa, isso daqui é igual a zero, né? Ou seja, quando eu aplicar o polinômio p nesse númerozinho alfa, se isso for igual a zero, então esse número vai ser uma raiz do polinômio. Então, por exemplo, para esse polinômio aqui, e por que vai ser uma raiz? Bom, se eu pegar, né, e substituir x igual a 2, né, vou colocar aqui x, né, então x igual a 2, se eu substituir aqui no polinômio, o que a gente vai ter? Né, então, 2 ao cubo menos 2 vezes 2 ao quadrado, menos 2 mais 2, então, fazendo as continhas, aqui vai cancelar, né, aqui também eu tenho 2 ao cubo menos 2 ao cubo, né, que é isso daqui vai ser zero, então, x igual a 2 é uma raiz desse polinômio aqui. Então, qual é que é a relação entre a raiz do polinômio e esses fatores aqui? Bom, né, se alfa é raiz, então se alfa é raiz do polinômio, né, se acontece isso daqui, então esse polinômio aqui, x menos alfa, divide o polinômio p de x, tá? Ou seja, né, então de novo, o que quer dizer divide? Bom, né, se x menos alfa divide p de x, isso quer dizer então que p de x pode ser escrito como x menos alfa vezes um outro polinômio q de x, e o grau desse carinha aqui vai ser 1 a menos, né, do grau do polinômio p de x. Então, né, se esse meu polinômio aqui, o meu p de x, tem grau n, esse carinha aqui, né, vai ter grau n menos 1. Tá? E aí aqui a gente já percebe, né? Então, para fatorar o polinômio,
eu vou precisar encontrar uma raiz, né? Depois que eu encontrei essa raiz, eu vou precisar encontrar isso daqui, né? Fazer essa divisão aqui para encontrar quem é esse polinômio q de x. E depois que eu encontrei esse polinômio q de x, eu vou repetir a mesma coisa para esse carinha aqui, para esse q de x, né? Encontrar a raiz, dividir, diminuir o grau e assim por diante, até que eu encontrei a faturação completa do meu polinômio. Então, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? A primeira parte é como encontrar uma raiz do polinômio, tá? Então, isso vai ser a primeira parte, né? Como é que eu vou encontrar uma raiz de um polinômio? E a segunda parte vai ser isso daqui, né? Como é que eu vou encontrar... como é que eu vou calcular quem é esse polinômio q de x? E aí, para encontrar esse q de x, né, a gente tem essencialmente dois métodos aqui, tá? Então, o primeiro deles é fazer a divisão de polинômios. Fazer a divisão de polинômios, ou eu posso utilizar um algoritmo, né, chamado de Briot-Ruffini. Tá? Na verdade, esse algoritmo, esse esqueminha aqui, né, de Briot-Ruffini, nada mais é do que a divisão de polinômios, só que de uma outra forma que é um pouquinho mais fácil, né, de se calcular. Tá? Então, nesse vídeo a gente vai ver essa primeira parte aqui, como encontrar uma raiz desse polinômio, e também a gente vai ver um pouco sobre divisão de polinômios. Tá? O algoritmo de Briot-Ruffini eu vou deixar para um outro vídeo que eu vou linkar aqui. Então agora a gente vai ver a primeira parte desse nosso problema, né? Que é como eu vou encontrar uma raiz desse polinômio. Bom, aqui, né, se o polinômio ele tem grau 2, tá, a gente não tem um problema tão grande, né? Porque para polinômios de grau 2, eu posso utilizar Bhaskara e aí Bhaskara vai me dar as duas soluções, né? As duas raízes. Então, para polinômio de grau 2 está resolvido. O problema é quando o meu polinômio tem grau 3, né? Grau 4, grau 5 e assim por diante. Tá? Para esses casos... para grau 3 e grau 4 até tem algumas fórmulas para encontrar as raízes, mas essas fórmulas são muito complicadas, né? Então por isso a gente acaba nem vendo. E aí para grau 5, 6 em diante nem tem fórmulas para isso. Então vamos começar com um exemplo, né? Na verdade a primeira coisa que a gente pode fazer para encontrar raízes é dar uma olhada para o polinômio e ver se a gente consegue chutar uma raiz, né? Por exemplo, para esse polinômio aqui, se eu parar um pouquinho e pensar aqui, se eu trocar x por 1, né, eu vou ter 1 ao cubo, que é 1, mais 1, 2, menos 2, 0. Então, só olhando para cá, eu vejo que x igual a 1 é uma raiz. Então, perfeito. Né? Para x igual a menos 1 também é fácil de calcular, né? É só trocar aqui o x por menos 1, então potências ímpares vai ficar menos 1, potências pares vai ficar 1. E aí também é praticamente só somar os coeficientes, né? Cuidando do sinal, e aí isso vai me dizer se é uma raiz ou não, né? Porque para x igual a 1, né, como eu falei, eu tenho 1 ao cubo mais 1, menos 2, e isso é igual a 0, então por isso que 1 é uma raiz. Se eu olhar com menos 1, né, então eu tenho menos 1 ao cubo, mais menos 1, menos 2, isso daqui é menos 1, menos 1, menos 2, que é menos 4. Então, não é raiz. Né? X igual a menos 1 não é raiz. Então, se a gente tiver bastante sorte, né? O que quer dizer sorte nesse caso é que o polinômio tenha 1 ou menos 1 como raiz. Se eu tiver nesse caso aqui, eu já encontrei uma raiz desse meu polinômio. Agora, se eu tiver um polinômio mais complicado, né? Por exemplo... esse polinômio aqui, tá? De novo, eu posso substituir x por 1 e x por menos 1 e ver se eles vão ser raízes, né? Então, por exemplo, para x igual a 1, eu vou ter 9 mais 18, que é 27, mais 8, que é 35, mais 16, que é 51, e menos 1, menos 2 não vai ser zero. Então, x igual a 1 não vai ser raiz, tá? E x igual a menos 1 também não vai ser raiz. Né? Porque x menos 1 não vai ser raiz. Eu vou ter aqui menos 9 mais 18, então é mais 9, com menos 8 é 1, mais 16, 17, e mais 1, 18, menos 2, 16, então também não vai ser uma raiz. Tá? E aí o que a gente faz nesse caso? Né? Bom, eu posso pensar assim, eu posso tentar com 2, né? 2 menos 2, 3 menos 3, 4 menos 4, 5 menos 5. Né? Eu posso tentar fazer essas coisas até encontrar uma raiz. Né?
O problema é que, bom, nem todo polinômio assim vai ter uma raiz inteira. Né? E também, se eu ficar testando vários números, eu vou perder muito tempo nisso. Então, o primeiro resultado que a gente vai ver é como encontrar as raízes inteiras desse polinômio, se ele tiver raízes inteiras. Então, se esse polinômio tem coeficientes inteiros, ou seja, esses a n-1, a1 e a0 são números inteiros, e se alfa é uma raiz inteira desse polinômio, então, ou seja, se esse polinômio tem uma raiz inteira, então essa raiz ela vai ter que dividir esse númerozinho a0 aqui. Então, antes de prosseguir, por que isso é verdade? Bom, né, se alfa é uma raiz desse polinômio, então quando eu substituir no polinômio isso vai ter que ser igual a zero. Substituir alfa aqui no polinômio, como alfa é uma raiz, isso é igual a zero. Agora, né, eu vou passar esse a0 aqui para esse lado, e do que sobrar aqui eu vou colocar um alfa em evidência. Então agora o que a gente tem aqui? Né? Eu tenho desse lado aqui, eu tenho um produto dessas duas coisas aqui, só que essas duas coisas aqui são números inteiros. Então alfa é um número inteiro, né? É uma raiz inteira, e isso daqui também vai ser um número inteiro. E isso tem que ser igual a menos a zero. Né? Então é como se eu tivesse, por exemplo, né, 6 igual a 2 vezes 3. Isso daqui é o meu alfa e o resto aqui vai ser o 3. Então isso quer dizer, né, nesse caso aqui, isso quer dizer que o 2 divide, né, tem que dividir o 6. Né? Aqui é a mesma coisa. Então eu tenho esse produto de dois números inteiros. Se isso é igual a zero, então isso daqui, né, implica que o meu alfa divide a zero. Tá? E o sinal não importa, né? Mais ou menos não importa. O que importa é que esse alfa, então, tem que dividir esse númerozinho a zero. Tá? Então, o que isso quer me dizer na prática? Bom, se eu voltar aqui para esse polinômio, né? Então, se esse polinômio aqui tem uma raiz inteira, alfa, né? Estou chamando de alfa. Então, esse númerozinho alfa tem que dividir o meu a0 desse polinômio, que vai ser menos 2, né? Então, tem que dividir o menos 2. Então, agora, quem é que são os divisores de menos 2? Isso vai ser 1, menos 1, 2 e menos 2, né? São os únicos números inteiros que dividem o menos 2. Então, se esse polinômio aqui tem alguma raiz inteira, essa raiz vai ter que ser algum desses números aqui. Então, essa é a utilidade desse resultado. E aí, só o que eu tenho que fazer é testar. Né? Então, para 1 e menos 1 a gente já testou, né? Não são raízes. Agora eu vou pegar o 2, substituir aqui, e o menos 2 também substituir aqui e ver se isso dá zero. Né? E aí, se for zero, então eu vou ter uma raiz. Se não for, eu não tenho raiz, e isso quer dizer um pouco mais, né, que se eu testar todos esses valores e não der zero, né, nenhum deles for raiz, isso quer dizer então que esse polinômio ele não tem nenhuma raiz inteira. Então, né, se eu chamar esse polinômio de p de x, né, p de x é esse polinômio aqui, então eu tenho que calcular p de 2, tá? Então p aplicado em 2, né, isso vai ser 9 vezes 2 na 5. Então, na verdade, isso aqui não vai ser zero, né? Porque aqui eu vou estar somando números, vai ser um número muito grande, depois eu tenho menos 4. Então, isso daqui é diferente de zero. E para p igual a menos 2, então aqui eu vou ter 9 vezes menos 2 na 5. Tá? E aí, se eu fizer as continhas, nesse caso, aí sim eu vou descobrir que isso daqui é igual a zero. Né? Ou seja, né, como isso deu igual a zero, x igual a menos 2, então é uma raiz desse meu polinômio p de x. Tá? E mais do que isso, né, essa é a única raiz inteira desse polinômio. Ele não tem mais nenhuma raiz inteira. Não adianta eu pegar 3 menos 3, 4 menos 4, 5 menos 5, aplicar aqui, que isso não vai ser zero. Tá?
Por que eu sei disso? Por causa desse resultado aqui. Se eu tivesse mais raízes inteiras, elas também teriam que ser divisoras desse A0, do menos 2. Só que os únicos divisores são esses carinhas aqui, e para esses carinhas aqui, o único que é raiz de fato é o x igual a menos 2. Então o que isso significa? Que x igual a menos 2 é raiz em termos da fatoração de polinômios. Isso quer dizer então que x menos é essa raiz, então x menos menos 2 divide, ou melhor, x menos menos 2, isso daqui vai ser x mais 2, então isso divide esse meu polinômio p de x, ou seja, esse carinha aqui, toda essa coisa aqui pode ser escrita como um x mais 2 vezes um polinômio q de x. Tá? E aí aqui a gente já começa a fatorar esse polinômio e a gente já vai ver como encontrar esse carinha aqui. Então vamos ver mais um exemplo. Tenho esse polinômio aqui. Tá? O meu A0 nesse caso é menos 12, Então esse daqui é o meu A0. Quem é que são os divisores de A0? Vai ser, os divisores de 12, isso é 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 4, menos 4, 6, menos 6 e 12, menos 12. Tá? Então, diversos divisores aqui. Então, de novo, para encontrar todas as raízes inteiras, eu vou ter que pegar esses valores aqui e substituir nesse polinômio. Tá? Então, eu não vou fazer todas as continhas aqui, claro. Mas eu afirmo para vocês que esse cara aqui vai ser uma raiz. Se eu pegar menos 3 e substituir nesse polinômio aqui, isso vai ser zero. E se eu pegar qualquer um dos outros valores, não vai ser zero. Então, agora o que isso significa de novo? Que x menos essa raiz divide p de x, que é essa coisa aqui. Ou seja, esse meu polinômio p de x, ele vai ser escrito como um x mais 3, que é isso daqui, vezes um polinômio q de x. Então agora a gente vai ver divisão de polinômios, que é essa segunda parte do nosso problema. Então agora eu já descobri como encontrar raízes inteiras, se esse polinômio tiver raízes inteiras. E agora eu quero encontrar esse meu q de x aqui. Quem é que vai ser esse polinômio? Então para isso a gente tem que fazer... calcular a divisão de polinômios. Então a gente vai começar vendo um exemplo um pouquinho mais geral, que é dividir. Tá, então eu vou pegar esse exemplo aqui, dividir esse polinômio aqui, de grau 5 por esse polinômio aqui de grau 2. Então para calcular essa divisão eu vou... A ideia é um pouco parecida com divisão de números, Por exemplo, se eu tenho 7 dividido por 3, como é que a gente faz essa divisão aqui? Bom, aqui no 7 cabem 6, que é 2 vezes 3, então 6 vai sobrar 1, E eu vou parar por aqui, eu não quero números decimais. Então, o que isso daqui significa? Bom, isso daqui é o meu resto, E esse daqui é o meu quociente. E aí, então, o que isso significa? Então, significa que 7 é a mesma coisa que 3 vezes o quociente mais o meu resto. Tá? Então, aqui para polinômios, como é que eu vou fazer essa divisão? Bom, eu vou colocar esse carinha aqui. Então, 3x na 5, mais 2x na 4, mais x ao cubo, menos x ao quadrado, mais 1. E vou dividir isso por x ao quadrado, mais 3x menos 1. Então, agora, antes de mais nada, eu vou colocar esses polinômios aqui sempre em ordem decrescente do grau. Então, aqui o termo de maior grau, então aqui grau 5, depois grau 4, grau 3, grau 2, grau 1, que nesse caso não tem, e depois grau 0. Então, sempre aqui os termos em ordem decrescente no grau desse polinômio. E o objetivo da divisão de polinômios é sempre eliminar esse termo aqui de maior grau. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a pergunta que eu tenho que fazer é qual monômio eu tenho que colocar aqui, tal que quando eu multiplicar por x ao quadrado vai ser igual a isso daqui. Tá? Então, aqui
eu vou ter o monômio 3x ao cubo, né? Por que 3x ao cubo? Porque quando eu multiplicar 3x ao cubo por x ao quadrado, isso vai dar 3x na 5. Mesma coisa, né? O mesmo termo que eu tenho aqui. Só que agora, claro, eu tenho que multiplicar esse carinha por todo mundo que aparece aqui, né? Então aqui, né? 3x ao cubo vezes x ao quadrado, 3x na 5, mais 9x na 4, que é essa multiplicação aqui. E menos, né, 3x ao cubo, que é esse último carinha aqui. E agora sim eu vou subtrair, né, isso daqui desse carinha aqui. Então aqui 3x na 5 menos 3x na 5 vai se cancelar, que é o que eu queria. Aqui 2x na 4 menos 9x na 4, então isso vai dar menos 7x na 4. Aqui x ao cubo menos 3, então x ao cubo mais 3x ao cubo, isso é 4x ao cubo. E aí eu só vou copiar, né, o resto que sobrou aqui em cima, então menos x ao quadrado mais 1. Tá? E agora eu vou repetir esse mesmo processo. Tá? Sobrou aqui então esse polinômio, de novo eu vou tentar eliminar esse termo aqui. Tá? Então, para isso, de novo, o que eu vou somar aqui? Para ter menos 7x na 4, né, se eu tenho já x ao quadrado aqui, eu vou colocar só menos 7x ao quadrado. Quando eu multiplicar, né, vai dar justamente menos 7x na 4. E aí, de novo, eu tenho que multiplicar por todo mundo, então aqui vai ficar menos 7 vezes 3. Então, menos 21x ao cubo e menos 7 vezes menos 1, isso é mais 7x ao quadrado. E aí, de novo, quando eu subtrair, menos 7 com menos 7, isso vai dar 0. Né? Agora aqui 4 menos 21, então mais 25x ao cubo, menos x ao quadrado, com menos x ao quadrado, menos 7x ao quadrado, isso é menos 8x ao quadrado, e mais esse 1 que sobrou aqui em cima. Então agora, de novo, né, repete o mesmo processo. Eu quero eliminar com esse carinha aqui. Então, né, se aqui eu tenho já x ao quadrado, para ter 25x ao cubo, eu vou somar 25x. Tá? Então agora quando eu multiplicar, eu vou ter 25x ao cubo. De novo, né, subtrai 25 menos 25, isso vai dar 0. Aqui, menos 8 com menos 75, isso é menos 83x ao quadrado. Né? E aqui eu não tenho x, né? Então 0 vezes x menos 25, então mais 25x e mais esse 1 que sobrou aí. Tá? E agora o último passo, né? A gente já vai ver porque que é o último passo. Então, de novo, repetindo o processo, eu quero eliminar esse termo aqui, que é o termo de maior grau. Então, para eliminar esse cara, eu vou, né, como eu já tenho x ao quadrado, eu vou só colocar aqui um menos 83. Então, quando eu multiplicar, menos 83x ao quadrado. E menos 83 com menos 1, mais 83. Então, quando eu subtrair, né, aqui vai dar 0. Tá? Aqui 25 menos 249, então 249 mais 25, isso é 274x. Né? E 1 menos 83, isso é menos 82. Então o processo aqui ele vai parar, né? Por quê? Porque aqui sobrou só um polinômio de grau 1 e eu não tenho como cancelar esse termo aqui se aqui eu já tenho um polinômio de grau 2. Tá? Então, o processo encerra aqui. E o que isso quer me dizer? Então, isso quer me dizer, tá? A mesma coisa que eu tinha aqui, né? Então, essa divisão quer dizer que 7 é igual a 3 vezes 2 mais o resto. Então, aqui é a mesma coisa. Esse carinha aqui vai ser o meu quociente. E esse carinha aqui vai ser o meu resto, né? Vai ser o resto dessa divisão. Então, ou seja, né,
3x na 5, esse meu polinômio aqui. E esse carinha, x ao quadrado mais 3x menos 1, vezes o quociente, e mais o resto, que é 274x menos 82. Então, né, esse daqui é o quociente e esse daqui é o resto. Então, agora a gente vai voltar para aquele exemplo que a gente tinha antes, né? Então, o polinômio era... E eu descobri que x mais 3 dividia esse polinômio. Então, eu vou dividir isso por x mais 3. Tá? Então, de novo, né? Eu vou colocar aqui um termo para anular esse carinha aqui, né? Para ser igual. Então, se aqui eu tenho x, eu preciso de um 5x ao quadrado. Quando eu multiplicar, vai dar 5x ao cubo. E aí, mais 15x ao quadrado, né? Multiplicar pelo 3 também. Então, quando eu subtrair, né, esse cara menos esse vai dar 0 e esse menos esse também vai dar 0. E aí só copia o que sobrou, menos 4x menos 12. De novo, né, o termo de maior grau aqui é menos 4x. Então, se aqui eu já tenho x, eu vou colocar só menos 4. Então, menos 4 vezes x, menos 4x, e menos 4 vezes 3, menos 12. E aí, quando eu subtrair, vai zerar todo mundo. Né? Então, essa divisão aqui foi bem mais simples. E o que isso quer dizer? Né? Então, isso quer dizer que 5x ao cubo mais 15x ao quadrado menos 4x menos 12 é igual a x mais 3, né? Vezes 5x ao quadrado menos 4. E mais o resto, que nesse caso é zero. Né? Mas, então, sempre que eu dividir por x menos alfa, onde alfa é uma raiz, o resto vai ser igual a zero. Então, nesse caso, eu não tenho zero. E podem ver, né, que eu já comecei a fatorar esse polinômio aqui. Né? Então, agora, se eu fosse continuar, eu tinha que encontrar as raízes desse carinha aqui, só que esse cara aqui é um polinômio de grau 2, né, e encontrar as raízes a gente pode utilizar Bhaskara. Então, fica bem mais simples. Então, vamos ver mais um exemplo, tá? Esse polinômio aqui, a gente tinha visto que menos 2 era uma raiz, né? Então, x menos menos 2, ou seja, x mais 2, divide esse polinômio, tá? Então, calcular a divisão aqui, né? De novo, o termo de maior grau é 9x na 5. Para ter isso daqui, como eu já tenho x aqui, eu vou precisar de um 9x na 4. Né? Então, multiplicando, vai dar 9x na 5 mais 18x na 4. Então, subtraindo, vai cancelar, né? 9 menos 9 e 18 menos 18. E vou copiar o que sobrou, então mais 8x ao cubo mais 16x ao quadrado menos x menos 2. Agora o termo de maior grau é esse carinha aqui. Para eliminar ele, eu vou precisar de 8x ao quadrado, né? Então, aqui agora multiplicando, 8x ao quadrado vezes x, 8x ao cubo, e mais 16x ao quadrado. Quando eu subtrair de novo, vai cancelar os dois. Vai sobrar só menos x menos 2. Então, preciso de menos 1 aqui, menos x, e menos 1 vezes 2, menos 2. Quando eu subtrair, vai dar 0. Tá? Então, de novo, né, essa divisão foi bem mais simples. E aí, isso quer dizer, então, né, que esse polinômio aqui, ele vai ser igual a x mais 2 vezes o meu quociente, que é 9x na 4 mais 8x ao quadrado menos 1. Então, a gente chegou nesse ponto aqui, né? Então, voltando para esse polinômio, né? Eu encontrei uma raiz inteira, calculei a divisão e cheguei nessa faturação aqui, tá? Então, agora eu tenho que olhar para esse carinha aqui e encontrar as raízes desse polinômio, tá? Para continuar com a minha faturação. Esse carinha aqui, esse polinômio aqui, ele não vai ter raízes inteiras, né? Porque se ele tivesse raízes inteiras, eu já teria encontrado essas raízes quando eu procurei pelas raízes inteiras desse carinha aqui em cima. Então, esse daqui não vai ter mais raízes inteiras. E aí, nesse caso, eu posso ainda tentar encontrar raízes racionais desse polinômio. E aí, para isso, também a gente vai ter um resultado quase análogo àquele que a gente viu antes. Tá? Então, o resultado é esse daqui, né? Para esse polinômio p de x aqui, né? Já é um polinômio geral, nessa forma aqui. Então, se ele tiver uma raiz alfa, né? Que vai ser o número racional da forma c sobre d,
então, né, esse númerozinho C, ele vai ter que dividir o A0, que é esse cara, e o númerozinho D vai ter que dividir o AN, que é esse carinha aqui. Então, para esse exemplo, ou melhor, né, vamos pegar esse polinômio aqui agora, continuando com esse exemplo. Então, 9x na 4 mais 8x ao quadrado menos 1. Tá? Quem é que vai ser o A0 aqui? Bom, o A0 é o termo constante, né, sem x, então isso vai ser menos 1. E o AN, nesse caso, né, seria o A9, ou melhor, A4, que é o coeficiente do termo de maior grau aqui. Então, isso daqui é igual a 9. Tá? Então, aqui para o A0, quem é que são os divisores? Os divisores são 1 e menos 1. Né? E para o 9, os divisores são 1, menos 1, 3, menos 3 e 9 e menos 9. Né? São os inteiros que dividem o númerozinho 9. Então, o que esse resultado quer dizer? Né? Então, que esse alfa é uma raiz racional, né, desse carinha aqui. Então, né, esse meu alfa, ele vai ter que ser um número da forma C sobre D, né, onde então o C ele vai ser um desses carinhas aqui, né, porque ele tem que ser um divisor de A0, e o D vai ter que ser um desses caras aqui, porque, né, o D ele tem que dividir o meu AN, que nesse caso é 9. Então, ou seja, né, fazendo isso eu vou ter os seguintes números: 1 menos 1, 1 terço, menos 1 terço e 1 nono e menos 1 nono. Então, se esse polinômio tem alguma raiz racional, essa raiz vai ter que ser um desses números aqui. Então, de novo, eu vou pegar esses números aqui e substituir no polinômio e ver se algum desses valores vai anular esse polinômio. 1 e menos 1 a gente já tinha visto, né, que não era raiz. E nesse caso aqui, tá, eu não vou fazer as continhas, mas eu afirmo para vocês que 3 e menos 3 são raízes. Tá? Quando eu pegar um terço e menos um terço, substituir aqui, isso vai ser igual a 0, e para os outros valores não. Então isso quer dizer, né, que x menos 1 terço e x mais 1 terço dividem esse cara aqui, né, 9x na 4 mais 8x ao quadrado menos 1. Então, se esses dois polinômios dividem esse cara, então o produto deles também vai dividir, né? E aí se eu fizer o produto, né, de x menos 1 terço vezes x mais 1 terço, isso é x ao quadrado menos 1 nono. Tá? E aí eu vou multiplicar aqui por 9, tá? Então 9x ao quadrado menos 1. Então isso daqui divide 9x na 4 mais 8x ao quadrado menos 1. Tá? Por quê, né? Bom, porque se esse carinha aqui divide, então se eu multiplicar por uma constante também vai continuar dividindo. Então se eu sei que isso divide, eu vou poder escrever 9x na 4 mais 8x ao quadrado menos 1 como sendo 9x ao quadrado menos 1 vezes um polinômio q de x. E aí esse meu q de x eu vou encontrar fazendo a divisão desses dois polinômios. Então a gente pode fazer isso bem rapidinho: 9x na 4 mais 8x ao quadrado menos 1 dividido por 9x ao quadrado menos 1. Né? Então, de novo, eu quero cancelar aqui o termo de maior grau. Eu vou precisar de um x ao quadrado. Né? Então, 9x ao quadrado vezes x ao quadrado. Isso é 9x na 4 menos x ao quadrado. Né? Então, subtraindo aqui vai ficar 0 e aqui vai ficar 8. Menos com menos mais 1. Então, 9x na 4 e menos 1 lá em cima. Então, agora aqui de novo, para cancelar esse 9x ao quadrado, eu só preciso de 1 aqui. Então, 9x ao quadrado e 1 vezes menos 1. Quando eu subtrair, vai ser igual a 0. Ou seja, né, finalmente, 9x na 4 mais 8x ao quadrado menos 1, isso é 9x ao quadrado menos 1 vezes x ao quadrado mais 1. E aí, aqui está a fatoração do meu
do meu polinômio, né, desse polinômio aqui. E se eu voltar lá atrás, né, então aquele polinômio de grau 5, né, 9x na 5, mais aquela coisa lá, isso daqui vai ser igual então àquela primeira raiz que a gente encontrou, que era menos 2, né, então isso dá o fator x mais 2, vezes esse cara aqui vai ser isso daqui. Né, e aqui, esse 9x² menos 1, a gente viu, né, isso vai ser 9, né, vezes x menos 1/3, x mais 1/3 e x² menos 1. Tá? Então isso daqui é igual a 9x mais 2. Então aqui está a fatoração do meu polinômio, né? Então aqui eu tenho as raízes, né? Na verdade menos as raízes. Aqui eu tenho o coeficiente, né, do termo de maior grau, aqui, que é o 9, tá? As raízes e aqui eu tenho um polinômio de grau 2, tá? Por que esse cara vai ficar assim? Bom, porque ele não tem raízes reais, né? Então eu não vou conseguir fatorar esse carinha aqui. Ele não vai ter raízes reais, tá? Só complexas. Então aqui está a fatoração desse polinômio.